Já estamos ao vivo aqui com o pastor Valdir, já vai entrar para a gente fazer a nossa live. Vamos esperar o pessoal entrar. O Thiago já está entrando aqui também, a Cris já entrou. A Cris está ajudando a gente a colocar no YouTube, nas plataformas. Vai enviando essa live que eu tenho certeza que será a bênção. Estava com saudade. Fazia tempo que eu não fazia mesmo, Thiago. Essa semana vai ter várias lives. Eu vou anunciando durante a semana aí, vai ter várias lives que eu já estou fechando com alguns pastores assim incríveis e começando com chave de ouro. Hoje, pastor Valdir, a gente já está esperando ele entrar para a gente começar. Ele já chegou. Já vou chamar ele aqui. O Luquinha já chegou, a Selma, boa noite, Selma, tudo bem? Pastor Valdir. E aí, Wanderson, graça e paz, meu querido. Estão me ouvindo bem? Estou te ouvindo muito bem. Você está me ouvindo bem também? Tô te ouvindo bem. Tá tudo em ordem, graças a Deus. Que bom, então. A gente já está no Facebook, no YouTube. A Cris está ajudando a gente a distribuir aí pelas plataformas digitais. Um abraço para a Cris, que é casada com o Adolfo, nosso baixista. Ela é uma bênção e está nos ajudando aqui nessa live. Ela está lá em Jabuticabal e está fazendo essa transmissão para a gente. Ê, bênção. Glória a Deus. Amém. Pastor, que alegria estar com o Senhor. É um sonho estar fazendo essa live. A gente poderia durar umas 2 horas. Tem assunto aí para mais de dias, na verdade, né? É verdade, Wanderson. Assim, em primeiro lugar, cara, não tem como a gente começar sem eu, assim, parabenizá-lo, né? Em primeiro lugar, pela iniciativa, né? E pela proposta do tema, né? Que é tão relevante, tão importante. E também pelo privilégio e pela honra, né? A briga vai ser boa aqui, porque, na verdade, a honra é minha, né? Tá participando de uma live com os jovens. Uma benção. Nossa, é um privilégio ter o senhor, que eu considero assim, o senhor um grande sábio, assim, porque tudo que eu pergunto para o senhor tem resposta. O senhor me discipulou por um tempo ali nos juniores, era muito bom te ouvir, muito bom te conversar, porque tudo que eu tinha dúvida, assim, o senhor via com uma profundidade muito grande da palavra, e que alegria poder, né, depois de alguns anos, assim, hoje eu estou em Jabuticabal, mas a gente poder estar nessa live junto mais uma vez. Eu tive a honra de ficar alguns anos ali debaixo do teu discipulado, debaixo do teu papel, e foi muito, muito bom. Acrescentou muito na minha vida. Obrigado pela honra, pela consideração, pelo carinho. Eu costumo dizer que, na verdade, a semente sempre é boa. Ela só precisa de um solo, né, de um terreno preparado, arado, para ela poder frutificar e produzir. Então, quando ela encontra corações como o seu e como de milhares aí, com certeza a semente é boa e ela vai produzir. Agora sim, não levanta muito a bola não, senão o pessoal vai castigar aí, viu? Nas perguntas posteriores, né? A gente não vai nem dar tempo para pergunta, porque você fica levantando muito a bola, não é bem assim não, tem resposta para tudo. Gostaria. Gosto de sabedoria. É muito impressionante, é muito legal. Obrigado. Mas vamos lá. A gente tem 1 hora só, né? Que o Instagram derruba a gente, mas se derrubar e estiver ainda no meio do assunto, a gente consegue permanecer e o Facebook e o YouTube não caem. Então, só cai às vezes o Instagram, mas a gente retorna assim que a gente voltar. Se a gente tiver no assunto, não tiver como interromper, a gente derruba e depois volta. Pastor, eu queria conhecer um pouco da sua história, antes da gente começar a entrar na parte do final dos tempos, sobre Apocalipse. Eu sei que a Bíblia fala que tudo aquilo que termina é bom, né? A Bíblia fala que Deus fez a terra, fez as coisas, falou, e viu Deus que era bom. E aí perguntaram para Jesus, né? Você é bom, né? Não, eu não sou bom, bom é meu Deus. Porque ele já sabe o final da história, ele é o alfa
né? O ômega, o princípio e o fim. Então ele sabe todas as coisas. Então só é bom quando acaba, né? Então por isso que a gente está no processo de transformação. Por isso que a gente precisa estudar muito o Apocalipse, estudar os últimos dias, para a gente ir caminhar para o bom, para o excelente, né? Mas como que foi o começo da sua vida, pastor? Eu queria ouvir como que foi sua conversão até chegar na comunidade, o senhor se tornar um pastor. Me conta um pouquinho do começo da sua história. Claro, é um prazer, uma alegria. A gente nunca esquece o dia da nossa conversão, né? Por exemplo, o dia 26 de julho de 1980. A maioria de vocês que estão me ouvindo talvez não eram nem nascidos. Mas no dia 26 de julho de 1980, eu tive o meu encontro com Jesus. O encontro que eu tive com Jesus, ele foi radical. Tá? Eu era um jovem, tinha acabado de completar 18 anos, em 1980, eu sou de 62, então tinha acabado de completar 18 anos, era um jovem cheio de sonhos, ideais, nada a ver com Deus, tudo a ver com sonhos humanos, naturais. Uhum. E até que eu fui convidado, né, por uma prima, que é a minha mãe na fé, né? Quero até mandar um abraço, minha prima, pastora Janete, da comunidade metodista. Nem todo mundo sabe disso, né? Esposa do pastor Jefferson. É minha prima e minha mãe na fé. Lá de Brodowski, né? Lá de Brodowski, exatamente. Pessoal de lá, muito jóia. Demais, bastante. Um pessoal muito relevante lá, né? Sim. E ela me convidou para uma experiência de final de semana. Eu não sei se eu vou agredir a convicção de algumas pessoas aqui, mas foi a minha experiência, eu não tenho como calar. Eu fui convidado para uma experiência da Renovação Carismática Católica. Na época, era um movimento muito forte entre os jovens, e eles realizavam naquela época algo muito parecido com aquilo que a gente realiza hoje, a gente chama de encontro com Deus. Um retiro de um final de semana, onde a gente passa 3 dias isolado. Na época, eu fui para o seminário aqui de Brodowski, era onde era feito essas experiências, e a minha conversão foi radical. Eu tive um encontro com Jesus naquele retiro que mudou completamente a minha vida. Amém. Glória a Deus. E depois esse retiro, e aí como o senhor veio para a igreja evangélica, né, que era da católica, e muita gente se converteu nessa época, né? O próprio pastor Ricardo, meu sogro, né? Um dos pastores, pastor César, né, se não me engano. Pastor César, pastor Antônio se converteu no mesmo dia que eu. Olha Antônio só. Valente. A gente não se conhecia, mas a gente teve uma experiência com Deus na mesma época, no mesmo dia, na verdade, nesse dia 26 de julho. Que legal. E foi assim, quando eu tive o encontro lá, veja bem, eu tive 2 experiências na minha vida, né, pós-encontro que eu tive com Jesus. A primeira delas foi exatamente que quando a gente converte, a gente fica apaixonado pela Bíblia, apaixonado pela palavra de Deus, apaixonado por Jesus. A primeira coisa que eu fiz quando eu saí daquele encontro foi comprar um violão e comprar uma Bíblia. E eu falei, eu vou me dedicar. Tem gente que agradece o fato de eu não ter seguido a carreira música. Mas o fato é que eu comprei um violão, comprei uma Bíblia, voltei para casa pegando fogo, assim, querendo pregar para todo mundo, né? E aí eu tive o primeiro nível de resistência muito forte na minha vida, né? Que foi a resistência familiar. Quando eu cheguei em casa, eu venho de uma família que não era praticante do cristianismo, vamos dizer assim, né? E eu lembro que quando eu cheguei em casa com um violão e com uma Bíblia, meu pai falou para mim, olha, se você for seguir esse caminho com Jesus, eu não quero que você fique em casa, você vai ter que sair de casa. Para você ter uma ideia, minha conversão foi tão radical que no mesmo dia eu fiz a minha trouxinha, não tinha quase nada, mas fiz a minha trouxinha e fui para a casa da minha irmã. A minha irmã acolheu e eu fui para a casa dela e saí de casa, porque eu estava decidido a seguir Jesus. Legal. Né? Graças a Deus, depois de 3 dias, meu pai caiu na real, né? E aí foi lá, pediu perdão, pediu para eu voltar para casa, que ele queria ir em casa, tá?
E eu voltei para casa e como você falou, né, o nosso tempo é curto, mas assim, o meu desejo de pregar para minha família era muito grande. Eu então comecei a pregar para o meu pai, para minha mãe, para minha irmã, para todo mundo, né? E graças a Deus, todos eles tiveram encontro com Jesus, todos eles se converteram a Jesus Cristo. Meu pai e minha mãe já são falecidos. Eu até brinco, né? Eu falo que eles já estão me esperando no céu, só que eu não estou com pressa de revê-los. A gente vai ter uma eternidade para passar junto, então eles podem me esperar. Pode esperar ter a eternidade para colocar o assunto em dia lá. Com certeza. Então eu tive esse nível de resistência, mas ao mesmo tempo, um jovem de 18 anos, junto com tantos outros jovens, pastor Jefferson, pastora Janete, tantos outros pastores, na época nós fundamos aqui na cidade de Ribeirão Preto a Igreja Metodista Renovada, né? A quem eu também devo muito. Quero mandar um abraço ao bispo Hinaldo, né? Porque assim, foi quem olhou para mim, acreditou em mim, investiu na minha vida e disse: esse menino acho que vai virar alguma coisa. E ele investiu muito na nossa vida, né? E então assim, dou graças a Deus por todo investimento que eu recebi nesse começo. Começamos a Igreja Metodista Renovada nessa época, em 1980, final de 80, começo de 81. E aí começamos a desenvolver a nossa vida com Deus, a nossa fé, o nosso serviço, o nosso trabalho na obra de Deus foi crescendo cada vez mais. Eu tinha um sonho que era poder fazer um curso de teologia, poder ir para um seminário, poder ter uma formação na área. E foi aí que no ano de 87, final de 87, ou seja, depois de 7 anos da minha conversão, o bispo Hinaldo, da Igreja Metodista, me enviou para Recife, onde eu cursei o Seminário Presbiteriano do Norte, a quem também sou muito grato, né? Porque em termos de ensino teológico, eu tenho até falado, né? Alguém que está muito hoje nas redes sociais e muito famoso, né? Eu posso dizer que eu fui criado aos pés de Augustus Nicodemos, foi meu professor, né? Diretor de seminário na época. Então, fomos para lá em 88 e ficamos até 91. Fizemos o curso todo, 4 anos, nos formamos e voltamos para Ribeirão Preto, no ano de 91. Que legal. E aí o senhor já voltou e o senhor já veio para a comunidade cristã? Não, eu quando voltei, a gente voltou para a Metodista Renovada, até porque a igreja que tinha nos enviado, que tinha investido muito na nossa vida em termos de formação, e a gente caminhou com a Igreja Metodista durante 3 anos. Eu fiquei na Metodista em 91, 92 e 93. Né? A gente ficou cuidando de uma congregação, a gente chamava congregação, era uma igreja, na verdade, em processo de crescimento, que tinha ali na Vila Tibério, num bairro aqui de Ribeirão Preto, na rua Guia Lopes. A gente começou a cuidar dessa igreja, devia ter umas 70 pessoas mais ou menos que frequentavam ali, e nós ficamos ali até 93, até o ano onde nós recebemos uma direção clara de Deus, que era hora de começar algo novo, de tomar um novo rumo na vida, e foi aí que eu entrei num processo de 8 meses orando, jejuando, buscando a Deus para saber o que Deus queria da nossa vida. E foi exatamente aí que Deus começou a nos mostrar com clareza o desejo dele da gente estar se vinculando a uma igreja. Né? Não, eu já era pastor, porque veja bem, é um detalhe interessante que eu não falei aqui, Wanderson, mas antes, as pessoas geralmente elas vão para o seminário, depois que elas vão para o seminário, quando voltam, elas são ordenadas pastores. O meu caminho foi meio na contramão, assim, eu fui ordenado pastor em 87, eu fui para o seminário em 88, então quando eu fui para o seminário, eu já era pastor ordenado, pastor consagrado. Então, quando a gente voltou e a gente ficou cuidando dessa congregação, que Deus falou, agora é hora de um novo momento na sua vida, a gente passou 8 meses orando, buscando a Deus. Eu não queria abrir uma igreja, não queria começar um novo trabalho, e aí Deus começou a dar sinais claros de que Ele queria a gente debaixo da cobertura de um ministério que já existia. Na época, nós tínhamos 3 opções.
eu fui conhecer as 3 opções na sua base, no seu fundamento. Conheci os 3 pastores principais da época. E olha que interessante, eu gosto muito dessa história porque, assim, é uma experiência extraordinária. Porque eu fui, conheci as 3 igrejas e aí voltei, bom, e agora? Para onde eu vou? Qual das 3 que eu vou? E eu orei a Deus e eu falei, Deus, só eu e Deus, aquela oração que a gente faz no coração, né? Falei, Deus, a igreja que o Senhor quiser que eu vá, o Senhor vai fazer com que eu sonhe com o líder principal dessa igreja hoje à noite. Aí, naquela noite, eu sonhei com um líder. Eu não vou falar nome aqui para evitar, né? Mas assim, eu sonhei com o líder daquela igreja. Aí eu falei, bom, tá decidido. Eu vou para a igreja A. Eu já sonhei. Na segunda noite, eu sonhei com o líder da outra igreja. Nossa. Aí eu fiquei confuso. Falei, ué, Deus. Né? Na terceira noite, eu sonhei com o líder da terceira igreja. Meu Deus. Aí eu falei, Deus, eu estou jogando a bomba na tua mão, o Senhor joga para mim de novo? Que negócio é esse? Mas aí Deus foi muito claro comigo, sabe, Wanderson? Deus falou assim, olha, para onde você for, eu serei contigo, mas a escolha é sua. Amém. E aí foi algo assim, sobrenatural, porque eu realmente, na época, decidi ir para a comunidade. Nós fomos para a comunidade, isso foi no ano de 94. E aí começou a nossa história na comunidade. Aí vem a nossa segunda parte, na verdade, dessa história, porque quando nós chegamos na comunidade, nós chegamos, eu não queria ser pastor, eu queria ser uma ovelha, eu queria ser cuidado, eu não queria estar à frente de absolutamente nada. Inclusive, essa foi a tônica da conversa que a gente teve na época com o nosso pastor Danilo. E ele falou, não, tudo bem, senta aí, não tem problema, fica aí. E aí Deus foi alinhavando a coisa de uma tal forma que, assim, em questão de menos de um ano e meio, a gente já começou a participar das reuniões, a ministrar, a pregar, a dar aula no TNL, na época, chamava Treinamento de Novos Líderes. E daí começou. Você lembra disso? Eu lembro. Eu era pequeno. Pois é. A gente entrou mais ou menos nessa época também, lá na comunidade. Só que eu era uma criança, né? Eu entrei no Ministério Infantil nessa época. Mas era mais ou menos que eu lembro que eu era muito amigo do Guilherme, era tudo do Ministério Infantil. Era bem isso mesmo. Um pouquinho mais velho, né? Ele era um pouquinho, acho que era dos pré-adolescentes, depois ele era dos jovens. Mas era mais ou menos nessa época que a gente chegou junto lá, né? Entendi, então, essa foi a época, assim, aí começou todo o investimento de Deus na nossa vida, na comunidade, e nós estamos ali na comunidade até hoje, né, e vamos permanecer até o dia que o Senhor nos chamar, se Deus quiser, né, temos uma aliança muito forte, somos muito gratos a Deus por todo o investimento na nossa vida, na minha casa, na minha família, é bênção mesmo. Então, essa é um pouco da nossa história, né, a gente tem um tempo limitado, então tem que descarregar tudo de uma vez só. Glória a Deus, que legal, que história incrível, assim, né? Como Deus foi conduzindo, né, até chegar esse pastoreio, né, na comunidade. Eu tenho certeza que muitas pessoas são abençoadas, uma dessas pessoas ali, enquanto estive no seu discipulado, foi muito abençoado. Vamos então partir. Amém, obrigado, Wanderson. Vamos partir para o tema que a gente tem para conversar, que eu acho muito relevante para esses dias, que é arrumando as bases, os alicerces para os últimos dias, né? Para o final. Eu creio que a gente nunca teve, a geração mais próxima da vinda de Jesus é a nossa, nunca teve uma outra. Eu tenho certeza que a gente está muito próximo, né? A gente não sabe quando, mas e até quando eu conversei com o Senhor, caiu minha listinha aqui de perguntas. Quando eu pensei numa live, né? Eu falei como eu queria fazer algo, né, para abençoar pessoas, né, o povo de Deus, e aí Deus me lembrou do que Ele tem falado comigo nesses dias, para arrumar as bases, arrumar os alicerces, né, eu peguei o Covid agora bem forte, então eu pude ficar umas 2 semanas em casa, e quando a gente fica em casa, Deus não tem como, a gente deixa Deus alinhar algumas coisas, né, dentro do lar, dentro do casamento, enfim, todas as áreas, né.
E eu percebi que Deus queria falar disso, né? Sobre arrumar algumas áreas, né? A estrutura, a base, né? Para que a gente consiga suportar os últimos dias, né? Eu creio que Deus não parou, Deus não sacudiu o mundo nesse período à toa. Eu creio que Ele quer nos mostrar e nos alinhar com o que o céu está falando. E por isso que eu queria fazer muita live com o Senhor, porque o Senhor fez uma série sobre Apocalipse, né? Apocalipse já, achei muito relevante, muito legal. E o que eu queria ver com o Senhor, quais são as bases que o Senhor acha que nesses dias que a gente deve se alinhar, deve fechar, né, para que a gente consiga suportar agora os últimos dias? O Senhor tem para falar para a gente disso. Bom, então, eu até, assim, parabenizei você pela iniciativa no começo, porque realmente, né, o tema ele é extremamente relevante. A gente não pode colocar só uma base, são várias bases, e eu louvo a Deus pela sua iniciativa, né, e de estar tratando desse assunto exatamente na perspectiva de quem não vai só tratar de uma base, mas de várias bases, né? A gente sabe que tem algumas coisas, por exemplo, o meu aparelho agora está num tripé, se você tirar um pé, cai, não vai ficar. Não é isso? Então, assim, na vida a gente tem uma série de estruturas que são sustentadas por colunas. E eu queria começar, na verdade, falando sobre esse assunto, fazendo algumas considerações assim. Porque quando a gente trata, eu acho extremamente relevante, a gente poderia chamar, você colocou aí dos últimos dias, do fim dos tempos, né? Essa palavra, quando a gente vai para a Bíblia, né? A palavra usada ali é a palavra escatologia, né? Que é exatamente o ensino concernente aos ensinos dos últimos dias. E, então, assim, eu acho extremamente importante. Agora, veja bem, essa série que você mencionou, né, que está no canal, eu bato na seguinte tecla. Tem muita gente que, às vezes, fica questionando a gente, querendo saber quem é a besta, quem que é o dragão, né, qual que é a marca da besta, e a gente começa a percorrer um caminho que, na verdade, isso não é o mais relevante, isso não é o mais fundamental, né? Eu falei reiteradas vezes que o mais importante é a gente estar preparado. A gente tem que estar preparado para esse dia, sabe? A gente fica preocupado, o arrebatamento vai ser antes, o arrebatamento vai ser depois, o milênio como é que vai ser, o anticristo. Querido, você tem que estar preparado. Se o arrebatamento for antes, glória a Deus, a gente vai subir antes e a gente está livre da tribulação. Se for depois, a gente tem que estar preparado para passar por ele. Então, melhor a gente estar preparado para passar por ele, né? E a gente, né, sobe antes do que a gente pensar que a gente vai subir antes e a gente vai ter que passar por ele. Até porque a gente não sabe se a gente vai passar por ele fiel. Então, a gente precisa estar preparado. Então, veja bem, ao invés de ficar preocupado, patinando com sinais do Apocalipse, a interpretação do Apocalipse, querido, se prepare. Cuide dos fundamentos, cuide da base. Até porque, olha só, é mais inteligente, gente, porque às vezes a gente fica pensando assim, Cristo vai voltar e eu quero saber como é que eu vou voltar quando ele voltar. Mas e se ele não voltar? E se eu for chamado? Exato. E se ele me chamar antes? Porque às vezes a gente fica tão assim, não, o dia que ele voltar eu vou subir com ele. Glória a Deus, Paulo também falava, né, que nós os vivos seremos transformados. E já se passou 2000 anos. Então, eu tenho que estar preparado. Agora, como é que eu vou me preparar? Bom, um dos fundamentos que a gente precisa olhar com carinho é exatamente, e aí eu gosto demais de falar sobre esse assunto, que existe uma expressão na confissão de fé da maioria das igrejas cristãs, que quando a gente faz uma aliança, a gente repete, né, que é quando a gente fala que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Então, para mim, uma das bases fundamentais que a gente precisa voltar os olhos, principalmente nesses dias, é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Mas veja bem, se você me permite, eu já quero começar a dar um conselho que eu tenho dado para as pessoas, que eu falo assim, gente, faça uma leitura bíblica, não recreativa ou dinâmica, mas faça uma leitura bíblica investigativa. Leitura bíblica investigativa é uma leitura profunda.
não é uma leitura superficial. Eu não estou aqui desmerecendo o curso de leitura dinâmica que as pessoas fazem muitas vezes para ler rápido. Só que isso não vai produzir o efeito como se a gente for para a palavra de Deus e a gente mergulhar e a gente realmente, num nível de relacionamento profundo com Deus, oração, discernimento, a gente poder ouvir a voz de Deus e a gente poder receber algumas revelações que vão ser transformadoras na nossa vida. E mesmo assim, eu sempre digo, né? Esse é um campo meio pantanoso, porque se você for estudar a história das seitas que surgiram, elas surgiram de experiências pessoais que a pessoa teve com a palavra, teve uma revelação que não foi conferida, que não foi alinhada, que não foi submetida a um corpo de liderança mais maduro que me ajudou a avaliar aquela experiência que eu tive, e aí fundam-se as inúmeras seitas e heresias que a gente tem hoje para comprometer a palavra de Deus. Não é desse jeito. Toda a experiência que eu tenho pessoal, de revelação, de insight, de luz, de pesquisa, eu preciso conferir com aqueles que Deus tem colocado como líderes na minha vida. Isso é extremamente importante. Então, meu conselho é: faça uma leitura não recreativa e nem dinâmica. Faça uma leitura investigativa da palavra de Deus. E hoje nós temos ferramentas extraordinárias. Eu costumo brincar assim, né? Quando eu fiz seminário, eu para ter um dicionário bíblico, ele era em 4 volumes, dessa grossura, desse tamanho, dessa grossura. Aí eu queria fazer um estudo de uma palavra que está lá no Novo Testamento ou no Velho, eu tinha que ler, eu tinha que pesquisar. Hoje, no smartphone, você dá um toquezinho na palavra na sua Bíblia, já abre uma janela com aquele estudo da palavra. Então, hoje está tudo muito mais fácil para a gente estudar e para a gente se aprofundar na leitura da palavra de Deus. Então, esse é o meu tema, esse é o meu assunto, essa é a minha vida, é o meu desejo. E eu acho muito legal no senhor, porque o senhor tem muita base bíblica, né? E você sempre tem o conflito daquele que tem a base bíblica e aquele que é só espiritual, né? Eu acho que não existe isso, porque tem que andar junto, né? Às vezes a pessoa investe muito na área espiritual e não tem nada da base bíblica e usa muito errado aquela palavra que fala que a letra mata, né? O que o senhor teria para falar disso? Porque às vezes a pessoa fala, mas a letra mata, né? E não investe tempo em estudo. Eu acho um erro assim, gigante, né? E eu queria que o senhor tem muita propriedade para falar sobre isso. Esse foi o erro cometido pelas igrejas neopentecostais, pelas igrejas pentecostais. Por que eu estou falando isso? Porque quando você fala de ensino, você tem uma referência de ensino teológico nas igrejas históricas. Então você pega uma igreja metodista, uma igreja batista, uma igreja presbiteriana, uma igreja que tem uma fundamentação teológica extraordinária. Por quê? Porque investe na área de formação teológica há século. Você entendeu? Você pega uma nova igreja, né, de linha pentecostal, neopentecostal, aquela tipo assim, não, você não tem que estudar, na hora o Espírito Santo vai colocar a palavra na tua boca. Então não tem por que estudar, para que eu vou estudar se o Espírito Santo vai colocar a palavra na minha boca? Agora, é isso que eu falo, as pessoas usam um texto fora de contexto e faz um pretexto. É interessante, porque enquanto você vem com um texto bíblico mal interpretado, eu sempre faço menção, por exemplo, de Mateus 22, ele diz assim, olha, errais por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus está falando para os religiosos ali, para mim fica claro que o que Jesus está falando ali é da importância da Escritura e a importância do poder de Deus. Então você tem que encontrar exatamente o ponto de equilíbrio, porque outro dia eu ouvi uma frase de uma discípula querida, eu até achei legal, eu vou falar aqui, vou repetir a frase dela, porque eu achei tremendo, assim, ela estava falando sobre a diferença de conhecimento e de sabedoria, e ela disse assim, conhecimento é você saber que o tomate é fruta, sabedoria é você não colocar o tomate na salada de fruta. Exato. Então, você entende? É mais ou menos isso. A pessoa, às vezes, assim, ela vai ou para um lado ou ela vai para o outro. É o que Jesus falou lá para os religiosos da época. Olha, tem gente que conhece o poder de Deus, é unção, é poder, é óleo,
né? Mas não tem nenhuma fundamentação bíblica. Por isso que a gente vê os absurdos que a gente vê hoje, teologicamente falando, em algumas igrejas, que começam a comercializar a fé, que começam a mistificar a fé através de comércio de determinado produto, e etc, etc. É um extremo. O outro extremo é o extremo daquele cara que conhece a Bíblia de capa a rabo, sabe? E sabe o hebraico, sabe o grego, entende profundamente, mas não entende absolutamente nada do poder de Deus. E aí eu entendo que tudo que eu posso fazer para melhorar o meu ministério e a minha vida cristã, eu preciso fazer. Então eu tenho que investir no ensino teológico, eu tenho que investir no meu relacionamento com Deus, na minha vida de oração, na minha vida com Deus, porque aí, querido, quando eu junto uma coisa na outra, a gente tem trabalhado muito essa questão, por exemplo, tem gente que vai para a igreja para se encher de Deus, para viver a semana toda cheia de Deus. Quando, na verdade, o caminho devia ser inverso. Enche de Deus em casa, e quando você vai na igreja, o culto vai ser um fogo. Exato, exatamente. É o caminho inverso. Então, eu vejo que essa questão de poder e de ensino teológico, ela tem o mesmo peso. Nós precisamos valorizar tanto um quanto o outro. Eu não posso ir para um e deixar o outro e desconsiderar o outro. Quando você junta o conhecimento com o poder de Deus, aí, querido, ninguém segura. A igreja vai avançar. E essa é a igreja que Jesus falou, as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Agora, veja bem, deixa eu só fazer um adendozinho aqui, que eu não vou nem entrar nesse mérito da questão, não é o nosso propósito, e talvez eu vou causar mais inimigo do que amigo, falando o que eu vou falar, mas é a mesma coisa no que diz respeito à política. Sim. A igreja, durante muito tempo, ela se distanciou da política, ela não estudou, ela não quer saber, ela se isentou de responsabilidade, e hoje o que nós temos? O espinheiro reinando. E aqui eu não estou me referindo a essa figura A ou B. Estou falando de ideologias partidárias que têm sido disseminadas e que as pessoas estão colocando como governo pessoas que, na verdade, às vezes são espinheiro. Mas por quê? Porque negligenciou a influência que podia causar numa área que é relevante e que é extremamente importante. Agora, eu fico pensando... Ok, a gente está falando de política, então tem gente que já considera a política completamente mundano, secular. Agora, quando traz para a igreja, vive do mesmo jeito. Porque quer viver na base do poder de Deus, da unção de Deus, mas não quer estudar a Bíblia, não quer ter responsabilidade, compromisso de ler a palavra de Deus e de conhecê-la com profundidade. Sabe a escalação do time, sabe o artilheiro, sabe tudo, mas não sabe abrir a Bíblia no livro de Jeremias. O cara tem dificuldade. Ué, tem alguma coisa errada. Verdade. Então é mais ou menos isso, Wanderson. Eu acho que a preparação da base, né, começa com o estudo, né? Com certeza a Bíblia, né, mas pegar bons livros, né, teológicos, livros de autores conhecidos, né? Eu acho que é fenomenal isso, se você conseguir juntar isso, essa base para suportar, né, o que vai vir nos próximos anos, né? Eu acho aí muito importante essa base, né? E qual outra pergunta referente ao final dos tempos? E qual que é a importância de eu estudar especificamente Apocalipse? Mas a gente falou Apocalipse, mas a Bíblia fala, tipo, tem Daniel que fala do final dos tempos, tem vários versículos e capítulos que falam sobre o final dos tempos, né? Mas para que estudar? Para que entender o Apocalipse? Que às vezes é um livro meio complicado, meio complexo, meio tem um dragão, tem uma besta, é um negócio, é um mundo diferente. Para que a gente precisa estudar isso? Deixa eu falar uma coisa que, na minha visão e entendimento um pouco mais amplo, eu costumo dizer que o brasileiro ele não tem uma característica que outras culturas têm, que é a perspectiva da prevenção. Tá? Geralmente a gente só corrige. Né? Por exemplo, a pessoa só faz seguro depois que ela passou por um sinistro. Ela perdeu um carro, ela bateu, ela foi roubada, aí ela pensa de fazer um seguro. Mas eu entendo que o seguro a gente tem que fazer exatamente para se preparar para o dia mau. A gente não quer, mas se acontecer,
Ok, eu estou respaldado por um seguro que vai cobrir pelo menos aquele prejuízo material que eu tenho. Ok. Quando você fala de importância de ler um livro como Apocalipse, para mim, a perspectiva é a mesma. Porque, veja bem, se a minha proposta eu não me interessa a interpretação do Apocalipse, eu quero saber como que o Apocalipse pode me ajudar para me preparar quando esse dia chegar. E não somente o Apocalipse, você mesmo falou, Daniel, tantos outros textos, né? Mateus 24, há tantos outros textos, Tessalonicenses, enfim, Pedro. Então, há muitos textos. Então, veja bem, ele é importante porque ele vai me ajudar a me preparar adequadamente para o encontro com o meu noivo. E quando a gente fala assim, eu entendo que não é simples a leitura do Apocalipse, realmente não é simples, mas não é tão complicada quanto pintam. Porque, na verdade, eu advogo a tese, Wanderson, assim, de que a palavra ela é interpretada pela própria palavra. A própria palavra se interpreta, tá? Em linhas gerais. É claro que alguns detalhes não. Mas quando você pega as figuras bíblicas que são usadas no Apocalipse, e você começa a vê-las na perspectiva da Bíblia como um todo, desde a criação até o final, você vai perceber que não é tão difícil você compreender. Ela pode não se encaixar em algumas convicções teológicas que a gente tem. E aí a gente começa a ter um problema, porque a gente vai para o estudo da palavra já com uma predisposição cultural. E aí a gente vai ter problema, porque realmente tem coisas que você não vai entender nessa perspectiva. Agora, se você tiver uma mente um pouco mais aberta e falar, não, eu vou ler, fazendo uso dessas figuras na Bíblia como um todo, você vai perceber que não é tão difícil de compreender o Apocalipse, não. Apocalipse, para quem não sabe, começa, Apocalipse 1:1. A palavra escrita no grego ali é a palavra Apocalipse, porque é revelação. Revelação de Jesus Cristo. Então, veja bem, é uma revelação que está sendo dada para a gente. Agora, veja bem, não fica batendo na tecla de tentar colocar resposta ou encontrar resposta onde a Bíblia não se preocupou de dar. Entendeu? Porque aí é uma revelação. A gente está lidando com coisas que ainda não aconteceram. Eu sei que existe uma escola que acredita que a maior parte já aconteceu, né? Mas, assim, a maioria das coisas não aconteceram. Então, como é que nós vamos adivinhar como é que as coisas vão acontecer? Não tem jeito. Então pega aquilo que é mais relevante, a maneira como, sabe, a carta, né? O que eu fiz na série foi exatamente isso, né? Eu propus a gente fazer um estudo de Apocalipse, mas na verdade estudamos só 3 capítulos. Porque na verdade são as 7 cartas que foram escritas às 7 igrejas. Agora para pensar comigo, quem foi que mandou a carta? Jesus. Então, Jesus está revelando para as igrejas o que é importante, o que é relevante. E é aí que eu tenho que botar os meus olhos. Eu tô estudando esses dias, né? Estou fazendo o curso no iHope e é justamente sobre as 7 cartas do Apocalipse, né? E é fenomenal, assim, como Jesus mostra, né, o que tem que ser mudado, né? Eu acho muito legal, né? Ele fala... que algumas interpretações falam que são períodos, né, da igreja que já passou. Dispensações. Mas eu entendo que são cartas realmente para igrejas do dia de hoje, né? Então fala da igreja que era rica, né, mas hoje abandonou o primeiro amor, né? Então fala de algumas coisas, até eu notei aqui da carta da igreja ao Efésio, né, que é a primeira carta. Então, eu acho muito legal, porque ele dá 3 pontos que ele fala: lembre-se, arrependa-se e volte. Né? Então, eu acho muito legal. E hoje é tão presente isso, né? Muito mais do que entender realmente o que o senhor falou. De quem é a besta, de como vai ser, a marca minha meia, se vai ser na testa, se vai ser literal, se não vai. É entender a mensagem de Jesus. Né? Eu acho muito legal isso, né? Que o senhor falou, né? Então, literalmente era isso: lembre-se, arrependa-se, volte. Então, poxa, se eu pegar isso, trazer isso para mim, pode ser a besta, pode estar revelar amanhã. Eu vou estar em Jesus, né? Eu tenho entendido. Exatamente. Exatamente, é isso mesmo. Entendi quem é Jesus, isso é muito legal. Quais as bases? Isso aqui eu já te perguntei.
Por que falar do Apocalipse, pastor, gera tanto medo nas pessoas? Rapaz, eu diria que tudo aquilo que mexe com o mundo espiritual, ele traz medo, né? Ele traz uma insegurança do ponto de vista humano. Deixa eu contar uma experiência que eu tive rapidinho para você. Teve uma vez que eu separei 3 dias de jejum e oração numa sala. Era uma casa que não morava gente, mas a gente fazia reunião nela, então eu podia andar com liberdade da cozinha para o quarto, E eu estava ali, eu estava naquele fogo, Deus fala comigo, Deus, eu quero ver um anjo, Deus me revela. E estava muito calor, eu lembro que eu coloquei um ventilador no quarto para ficar rodando, né, funcionando ali, para a hora que eu passar no quarto, eu receber aquela brisa, né? E numa das horas que eu estava ali orando, naquele fogo, né, Deus me mostra, a hora que eu virei, que eu vi a sombra do ventilador, cara, mas na hora gelou do pé à cabeça, a minha vontade era de vazar da casa e falar, Deus, não quero ver não, porque a gente fica pedindo para ver o reino espiritual, mas a gente não tem ideia do que a gente está pedindo. Então, tudo aquilo que mexe com o mundo espiritual, com aquilo que é místico, com aquilo que é sobrenatural, né? Com anjos, com dragões, com figuras, isso tudo traz medo e insegurança, querido. É mais ou menos, você já viu aquela pessoa que na igreja não quer chegar perto do profeta? Aquele profeta que tem revelação, geralmente ele deve no cartório, né? Não quero nem. Eu fico pensando, né? Se Natan batesse na porta, né? Que nem bateu na porta de Davi ali, não vou receber, não. Se eu sei que eu estou em pecado, não quero nem falar com o profeta. Então, quanto mais distância tem, e tem gente que não quer estudar, que não quer fazer essa leitura investigativa que eu estou propondo, sabe? Essa leitura profunda. Não quer fazer, prefere receber as coisas prontas. Por isso que recorre a pastor de internet, a pastor que não conhece, a literatura que não conhece, e aí vai ouvindo um monte de coisa, e às vezes vai trilhando um caminho completamente equivocado daquele que Deus tem para ele. Exato. Eu estava, na última, que teve o Descende agora, no começo do ano, eles falaram algo que mudou muito minha perspectiva de leitura da palavra, né? Até do Apocalipse, tudo. Tipo assim, tudo na Bíblia revela Jesus. Eu achei isso muito legal. Eu falei, uau! Tipo assim, porque eu comecei a ler tudo, né? Desde da madeira que Adão pecou, foi a madeira que Jesus foi crucificado. Eu comecei a olhar, falei, uau, tudo revela Jesus, e tudo é Jesus para mim. Então eu comecei a ler, a interpretar a Bíblia de uma forma muito diferente. Depois, assim, de ter esse entendimento, né? Que tudo revela Jesus. E Apocalipse é a voz de Jesus, é a revelação de Jesus, é a volta de Jesus, é tudo sobre ele. Eu achei muito incrível. É tremendo. Você vai para 1 Coríntios 10, o apóstolo Paulo fala ali, é interessante demais, né? Porque eu costumo dizer que nós temos 2 instituições do Novo Testamento que já existiam no Velho Testamento e as pessoas não percebem. A primeira delas é o batismo e a segunda é a Santa Ceia. E aí você fala assim, mas como é que tinha batismo e Santa Ceia no Velho Testamento? Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 10, todos beberam do mesmo manjar, a água que eles beberam lá, era Cristo. Ele deixa claro que era Cristo. A água da rocha era Cristo. E ele deixa claro que a nuvem foi o batismo. Todos foram batizados na nuvem no deserto. Então, veja bem, você está com uma experiência lá do Velho Testamento, quando o povo ainda não tinha nem chegado na Terra Prometida ainda. Estavam no caminho, no deserto, e você já tem 2 elementos que apontam a água para Jesus e o batismo. Ou seja, instituições que só foram sacramentadas, vamos dizer assim, no Novo Testamento, em Jesus. Então tudo aponta para Jesus, não tenha dúvida, desde a primeira página do Gênesis até a última. Por isso que João começa, né? João começa, e no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A palavra dita lá em Gênesis é o próprio Jesus. É o próprio Jesus. Tudo aponta para ele. Depois assim, que eu entendi isso, eu falei, nossa, tudo que eu leio agora eu consigo ver Jesus, eu consigo ver a cruz, eu consigo ver o sangue, né? O próprio passar pelo Mar Vermelho que se abriu, é um tipo de batismo. Depois eles passaram pelo Jordão, é outro batismo até entrar na Terra Prometida. Então tudo é o primeiro batismo, né? O batismo de arrependimento, o segundo batismo, o batismo do Espírito Santo. Então tudo é um negócio muito doido. Eu achei
fenomenal, né? E interpretar, né, isso, o Apocalipse, com essa visão de encontrar Jesus, né, do que Jesus está falando comigo, o que ele quer me mostrar, é outra visão, né? Muito mais do que procurar saber, né, da besta, ou enfim, de coisas que não tem tanta relevância agora, mas vão ter daqui a pouco, né? Mas entender o que Jesus quer falar, né? Acho fenomenal, mudou minha visão a respeito de tudo. Né? É isso aí, é tremendo esses insights, né? Deixa eu falar uma coisa, assim, Wanderson, eu sei que você deve ter outras coisas para falar e o nosso tempo vai embora, né? Não, eu tenho aqui algumas coisas interessantes para compartilhar, que é o seguinte: nesses últimos dias, por exemplo, Deus tem falado muito comigo sobre o texto que todo mundo conhece de cor, João 8,32, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deixa eu contar duas experiências que eu tive em cima desse texto que eu acho relevante a gente compartilhar para todo mundo ouvir. Primeiro, assim, alguns anos atrás, entende o que eu vou dizer, por favor, para não sair por aí falando que eu falei coisa que eu não falei, né? Há muitos anos atrás, eu estava dando uma lida nesse texto, orando, buscando a Deus, e aí Deus veio para mim e disse assim, olha, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é a verdade? E eu falei, claro, debate pronto, Jesus. Todo mundo sabe que é Jesus. E aí o próprio Deus falou para mim assim, não é só Jesus. E aqui eu quero pedir o cuidado exatamente, mais uma vez, não sai por aí falando que eu disse que eu estou pregando heresia aqui, que a verdade não é só Jesus. O que Deus me disse naquele dia é que existem verdades que fazem parte da nossa vida, que precisam ser trazidas à luz, e quando forem trazidas à luz, vai trazer libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para pensar comigo. O que o texto fala... A gente vive numa época onde tem se supervalorizado o conhecimento. E eu não estou tirando o valor dele. Eu mesmo investi na minha vida o ano passado, gastei muito dinheiro em formação para melhorar meu ministério. O conhecimento ele tem seu preço, ele tem o valor e a gente tem que investir para se tornar melhor naquilo que a gente faz. Eu não estou aqui tirando o poder e o valor do conhecimento. Mas o que liberta não é o conhecimento, o que liberta é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então eu quero mais uma vez falar, né? Assim, eu valorizo o conhecimento, eu acho que a gente tem que investir mesmo. Tem gente que quer tudo de mão beijada, tudo gratuito, e você tem que valorizar, você tem que pagar, porque tudo tem um preço na vida. Então, se a gente quer melhorar, a gente tem que ter. Agora, o que vai te libertar é a verdade, não é o conhecimento. E aí entra a segunda experiência que eu tive. Eu estava num culto em Batatais, alguns anos atrás, e sabe aquela hora que o pastor sobe no púlpito e fala assim, todo mundo ergue a mão para frente, Deus vai colocar uma coisa na tua mão agora. Pois é, eu já fiz isso 500 vezes, não aconteceu nada. Acredito que muita gente também, né? Mas a gente vai crescer e ela nunca cresceu. Então, a gente faz pela fé. Se o pastor mandou, glória a Deus. Ok. Naquele dia, eu botei a minha mão para frente e, cara, foi uma das experiências mais extraordinárias que eu tive na vida. Porque Deus veio e colocou uma espada na minha mão. Eu senti o peso da espada, eu senti a textura dela. Só que tem uma coisa, ele colocou com o cabo na mão esquerda. E eu falei na hora, assim, sanguíneo, colérico como eu, né? Não fica quieto, né? Já fala na hora. Eu falei, Deus, o Senhor colocou na mão errada. Eu não sou canhoto, eu sou destro. E aí Deus me disse assim, não, você é canhoto. Aí eu falei assim, o senhor está querendo me conhecer mais do que eu? É coisa de sanguíneo, né? Aí eu falei assim, como assim? Não, mas passa um filme na sua cabeça, né? Porque você fica assim, meu Deus do céu, como é que eu vou agora comer com a mão esquerda, contar com a mão esquerda, fazer tudo com a mão esquerda? E Deus me disse claramente, eu não estou te pedindo para você fazer tudo com a mão esquerda. O que eu estou te falando é que você precisa conhecer a tua história, e quando você conhece a tua história te liberta. Bom, eu não tenho tempo de entrar aqui nos desdobramentos dessa revelação, mas essa revelação mudou a minha vida 80%. Talvez a gente precise fazer uma outra live para eu contar por que mudou a minha vida 80%. Porque aí eu fui dar uma estudada na minha história, porque eu não me lembro de ser canhoto reprimido, vamos dizer assim, e eu descobri, por exemplo, que um canhoto reprimido ele vai desenvolver problema de fala. E um dos maiores gigantes que eu já tive na minha vida foi exatamente com relação à questão da fala. Então eu comecei a entender um monte de coisa, e eu posso dizer com clareza que depois disso, a minha vida mudou 80%.
Ou seja, o conhecimento de uma verdade que eu fico pensando, poxa vida, se eu morresse um dia antes, eu ia para o céu, eu estava salvo. Não era uma questão de salvação, mas é uma questão de viver uma vida plena e livre, como Deus quer que eu viva, só pelo simples fato de eu conhecer um detalhe que é verdade na minha vida. Eu teria tantas outras experiências para contar no que diz respeito a detalhes da nossa vida que o Senhor pode revelar à medida que você lê a palavra, porque quando você lê a palavra, você está lendo a carta de amor de Deus para com você. Você se apaixona mais por Jesus, você quer orar mais, você quer contemplar mais a sua face. E quanto mais você faz isso, mais ele vai compartilhar verdades que vão ser transformadoras na sua vida. Então, assim, eu queria fazer questão de falar isso, porque as pessoas estão dando muita relevância ao conhecimento, tem mesmo, precisamos ir atrás, eu sou um dos que corre atrás, eu quero ir, mas eu tenho que entender que é a verdade que eu preciso buscar. E a verdade, eu vou encontrá-la na sua plenitude na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, no meu relacionamento com Deus, que na verdade é um assunto que certamente vocês vão desenvolver aqui durante essa semana, que é a vida de oração, o relacionamento com Deus, que é outra coluna e outro fundamento que com certeza vai ajudar bastante. Então, queria deixar essa experiência aí. Sim. Não, mas com certeza, essa experiência aí com certeza gera uma paixão maior pela palavra, pelo conhecer, por se aprofundar nisso, nessa carta, com certeza, isso meu coração aqui já está queimando, com certeza, de querer ir, mergulhar mais e ter essas experiências, né? Porque essa experiência vem com o que a gente tem, né? Com o conhecimento que a gente está tendo, né? Com a palavra, com certeza meu coração está incendiando agora, pastor, de verdade. Amém, glória a Deus, tremendo. Pastor, a gente tem uns 5 minutinhos antes do Instagram derrubar, queria que o senhor deixasse aí o que o senhor tem para falar, livre aí, o que o senhor tem para ministrar, fica livre agora, deixa o Espírito Santo te guiar aí para o que o senhor quiser. Beleza, não, legal, demais. Olha, eu queria, na verdade, terminar dando um conselho, né? Eu tenho trabalhado em cima de uma frase, inclusive foi quando eu estava preparando o material do Apocalipse que me veio essa frase. Eu não li ela em lugar nenhum, pode até ser que ela exista, não estou aqui chamando para mim a origem da frase, não é isso não. Mas é que ela veio quando eu estava preparando o material do Apocalipse, porque justamente por causa disso, quando a gente trata do assunto escatologia, do assunto dos últimos dias, a gente está preocupado com coisa que a gente não deveria estar. E a gente deve focar a nossa vida naquilo que vai nos ajudar para nos prepararmos. É como uma noiva que vai para o casamento e no dia do casamento ela tem o dia que ela passa o dia lá se preparando, é cabelo, é tudo. Para chegar na hora do encontro com o noivo, ela está preparada. Assim deve ser a nossa vida. O processo de santificação, o processo de vida cristã, ele tem que ser vivido nessa perspectiva, de quem está se preparando para o encontro do noivo, para o encontro do amado. E aí entra a importância do Apocalipse, não só do Apocalipse, mas de toda a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é pão, ela é o nosso alimento, ela é a nossa água, ela é a nossa vida, e aí ela vai nos preparar com certeza para esse encontro. Agora, tem uma frase que eu tenho falado e que deve determinar a nossa vida. E a frase é a seguinte: quando a gente olha para a vida cristã e quando a gente olha para a escatologia, quando a gente olha para a proposta da vida cristã, do cristianismo, vamos dizer assim, a gente tem que viver. Então, veja bem, a frase é exatamente essa: ó, viva como se hoje fosse o último dia da sua vida. Sirva como se Jesus Cristo nunca fosse voltar. Olha, é importante falar isso que eu estou falando para vocês. Eu quero fechar, eu tenho alguns minutos. Quando eu me converti em 1980, eu contei para vocês, eu estava no 2º ano de colégio. Na época era colégio. Ok? A gente chamava de colégio. Eu estava no 2º ano para terminar, a gente acabava o colégio e ia para a faculdade. Quando eu me converti, a minha conversão foi tão radical que logo na primeira semana eu pulei o muro da escola, eu abandonei a escola, porque eu falei assim: Jesus vai voltar amanhã. Se Jesus vai voltar amanhã, eu quero pregar e eu quero viver o cristianismo. Não quero saber de escola, não. Só quer perder tempo. E eu saí da escola, parei o curso. Depois de alguns anos, precisei abaixar a cabecinha, voltar.
Jesus não tinha voltado, aquilo estava fazendo falta na minha vida agora, eu precisava dar continuidade. Agora, por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que não serve, não trabalha, não se envolve, não se compromete com a fé. Por quê? Porque Jesus vai voltar, eu não preciso. Então eu quero finalizar com essa sugestão para você. Olha, viva como se fosse o último dia da tua vida. Jesus pode voltar hoje. Aquele texto que diz, eis que ouviu-se um grito à meia-noite, o noivo está aí, pode ser hoje. Então, pode acontecer hoje. Então, viva como se fosse o último dia. E se ele não voltar hoje, eu posso morrer hoje. Então, é o último dia. A gente nunca sabe quando vai ser o último dia. Então, viva como se fosse o último dia. Viva com a maior intensidade de fé, de aliança, de comprometimento, de evangelismo, de testemunho, de santificação, de caráter, de verdade, de justiça, de tudo. Viva como se fosse o último dia da sua vida. Sirva como se Jesus nunca fosse voltar. Ou seja, eu vou servir como se ele nunca fosse voltar. Então eu vou servir para sempre. Porque ele foi o servo que veio nos ensinar o caminho. E o caminho é o caminho do serviço. É o caminho do próximo. É o caminho do amor. Então fica essa mensagem aí para todos os que estão expostos aí a esse ensino. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Nossa, meu coração aqui realmente está incendiado pela palavra do Senhor. Eu queria orar pelas pessoas. Deus, que o Senhor toque cada um que está aqui ouvindo. Amém. Live, Senhor, que o Senhor incendeie o coração, Paizinho, que o Senhor volte com amor. Paizinho, assim, nós sabemos que nos últimos dias o amor se esfriaria, Paizinho, mas nós não queremos aceitar isso, Paizinho. Nós declaramos, Paizinho, essa é a intenção dessa live, que o nosso coração volte a queimar por amor da Tua palavra, por amor àquilo que o Senhor preparou para nós. Deus, nós declaramos agora, Deus, corações incendiados, Deus, pela Tua palavra, para que volte, Deus, para que Deus junte as bases. Eu vejo como que bases meio o chão meio aberto, meio pisando em lugares e afundando, e como se fossem terrenos instáveis, mas eu declaro agora, porque o Senhor é a nossa rocha, Jesus é a nossa rocha, eu declaro agora, em nome de Jesus, um mover, uma estabilidade emocional, uma estabilidade Amém. espiritual, agora, porque a nossa verdade, a nossa vida vai ser firmada na rocha, em nome de Jesus, declaro paixão na sua vida, em nome de Jesus. Você Amém. Agora, declaro seu coração, mais uma vez, incendiado pelo fogo do Espírito Santo. Volte para a palavra, volte a estudar, volte às velhas práticas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, declaro o Espírito Santo sobre a vida de cada um que está aqui nos ouvindo agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pastor, obrigado. De verdade, acrescentou muito na minha vida. Realmente eu estou aqui incendiado, apaixonado pela palavra, apaixonado pelas escrituras, e era isso que eu queria. Era essa paixão aí que eu sei que o Senhor é apaixonado. O Senhor dedicou a vida, né, a isso, a estudo, né, a teologia, e isso daí é nítido na tua vida, a sabedoria, né, a graça de Deus na tua vida transborda, e eu tenho certeza que me atingiu e atingiu quem está nos ouvindo aqui. Amém? Vamos marcar. Amém. Estamos aí à disposição. Agora a gente agora aprendeu o caminho das lives, né? O caminho da internet. Sim. Agora está tudo mais fácil. Obrigado, Wanderson. Obrigado cada um que ficou até agora com a gente aí exposto a esse ensino, aqueles que ainda vão entrar posteriormente aí nos canais, enfim, que seja uma bênção na vida de cada um em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Essa semana, quando eu conversei com o Senhor, o pastor Elcio Lodos, lá do iHope, aceitou meu convite da live, né? O Senhor tem muita amizade, o Senhor já trouxe ele aqui para a comunidade, né? Aqui em Ribeirão. Então, essa semana o Elcio vai estar com a gente, né? O pastor Juscelio também vai falar sobre família, e a gente teve ontem sendo ministrado por ele. Vai ser uma semana gloriosa. Já começamos com o pé direito, já começamos bem. Amém! Glória a Deus, pastor. Obrigado, muito, muito obrigado. Foi bênção demais. Tem muita gente, a pastora Débora está aí, olha aí, pastor Vini, Tiago, a Selma, muita gente, ó, Evandro, Beatriz, Lussandra, tem gente lá de Guariba, de Jabuticabal, que está nos acompanhando aí até agora.
a Fran. Pronto, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, então eu não li nada. Ou eu falo ou eu leio. Um abraço para a pastora Débora aí, que está muito Amém. próximo da gente. Glória... É verdade, Deus. Glória a Deus. Bem, pastor, obrigado. Glória a Deus. Amém. Obrigado você, Wanderson. Um abração, querido. Um abraço na Estela, nas crianças aí. Que Deus abençoe abundantemente vocês. Deixa ela estar lá embaixo com as crianças cuidando. Legal. Abraço, pastor Evandro lá, chama adorador. Um abraço para você, Evandro. Amém. Muito bem recado aqui que não vai dar para a gente ler aqui, mas glória a Deus. Até mais, pastor. Até, abração. E a nossa live em 1 minutinho. Até mais, abração. Abraço. Tchau, tchau. Glória a Deus.